Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e obviamente vamos ter que falar do Alan dos Santos, que eu creio que todos vocês já sabem, ele teve seu pedido de prisão e extradição decretados. E ontem eu acompanhei bastante as redes sociais, a imprensa, teve muito comentário, obviamente a maior parte das pessoas criticando a decisão, teve também quem defendeu, vou mostrar pra vocês quem foi, mas ficou muito nisso, assim, uma batalha de narrativas, teve alguns fatos relevantes até levantados, mas não vi muitas pessoas dando a devida atenção, mas o que eu realmente senti falta foi uma análise mais aprofundada do ocorrido, analisando o evento de ontem como apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. E obviamente a gente vai fazer isso hoje. Os próprios autos aí do pedido tem algumas informações muito importantes mesmo, que mostram a conexão do que está acontecendo ontem com os inquéritos passados e algumas coisas que a gente já falou recentemente. A própria questão da extradição e a inclusão do Alan na lista da Interpol são outro capítulo para ser analisado. Teve algumas pessoas, a priori, apoiadores do Alan dos Santos, que já estão criando problema para ele, a imprensa aí tá fazendo uma festa em cima, enfim. Tem muita coisa pra gente divulgar, temos que falar das redes sociais, alguns impactos que podemos ter, falar do Telegram. Gente, tem muita coisa pra gente comentar, só que o melhor caminho para explicar o ocorrido de ontem não é começando a falar, sabe, do evento em si. É começar pela CPI, sim, pela CPI. O que é que a CPI tem a ver com a questão do Alan? Muita coisa. E já vamos começar aqui com essa matéria que envolve o Renan Calheiros e aí, né, o garotão da Miriam Leitão. O Matheus Leitão conseguiu escrever, né, essa pérola do jornalismo brasileiro. É inegável a capacidade política de Renan Calheiros ressurgir das cinzas. Cara, eu fiquei tocado. O Yoda fala o seguinte: inegável é a capacidade de jornaleiros lamberem as botas e virar tiete do picareta recordista universal em inquéritos por corrupções e afins. Todos indo para a prescrição porque provar inocência é impossível, né? Vocês deveriam ter vergonha na cara. E vamos falar um pouco aqui da CPI que vocês vão entender. Quero frisar isso aqui mais uma vez. Essa percepção as pessoas precisam ter, ainda mais porque diariamente vocês conversam com várias pessoas. Gente, a gente vem falando aqui já tem uns 3 dias e só saem mais matérias que confirmam. No primeiro dia eu falei, ó galera, o que tá acontecendo? Eu bato o martelo que é isso. Depois a gente teve algumas matérias aí da análise da imprensa e dessa vez agora foi a vez dos próprios senadores assumirem o que nós estávamos falando sobre a estratégia do Renan Calheiros. Para senadores do G7, Renan rifou colegas na CPI. A avaliação de integrantes do G7, ouvidos pela coluna, é de que Renan colocou senadores independentes e da oposição em uma saia justa perante seus eleitores, por terem de vir a público defender que o relator aliviasse para Bolsonaro no parecer. É aquela questão. Renan está tirando ganhos políticos e muitos desses senadores que serão candidatos, eles precisam do voto tanto da esquerda como também do isentão. E aí o Renan fez a jogada para ele ter, né, o maior proveito para si mesmo e também para ajudar a esquerda como um todo e principalmente o Lula. O PT é completamente a favor de tudo que o Renan colocou na lista. Já quem vai ser candidato em 2022, tipo o Eduardo Braga, o Omar Aziz, falou, pô, isso vai dar errado, Renan. Vai dar errado. E já falando neles, isso aqui também é outra componente que não pode ser esquecida. Um dos objetivos da CPI do Lula foi o objetivo eleitoral, ganhos políticos. Isso está mais do que claro. E o Globo está só repercutindo isso, né? Porque o Amazonas virou motivo de embate no final da CPI. A origem da CPI, a situação do Amazonas, virou motivo de embate pesado no final dos trabalhos do colegiado. O Omar e o Eduardo Braga, ambos amazonenses, travaram uma dura discussão no jantar oferecido por Tasso Gereissati na última terça-feira sobre a inclusão do Estado no relatório final. Aziz é candidato à reeleição no Senado e o Eduardo Braga pretende voltar ao governo estadual. Vejam só. Rival político do atual governador Wilson Lima, que conseguiu no STF direito de não depor na CPI, o Eduardo Braga defende que o relatório de Renan traga algum tipo de responsabilização a ele. Vejam só. Pô, você tem que queimar esse cara. Eu sou adversário político dele e eu quero ser candidato ano que vem. O cara utilizando o relatório para fins políticos, né? Meu Deus. Para Omar Aziz, se ele for incluído,
O deputado estadual Fausto Júnior, do MDB de Braga, que foi relator da CPI da Saúde na Assembleia do Amazonas, deve entrar no documento final também, porque aí também pode, queimar o filme do Omar Aziz, porque vai estar fazendo campanha negativa contra ele, e todo o bloco aí que ambos representam. Que coisa linda. A CPI foi isso daqui. Ganhos políticos. O brasileiro tinha que ter isso aqui em mente. Precisa ter. Não pode esquecer. E a CPI chegando ao fim, eles estavam lá, avisando que vão mandar para o Tribunal de Haia. E aqui só para relembrar, que a CPI contou com o apoio dessa ex-juíza, que foi uma ex-juíza de Haia, que foi nomeada meio que num acordo que foi costurado entre o FHC e o PT. O PT meio que aceitou e tudo mais, e blá blá blá, e protocolou. E tá lá, ó. Ex-juíza de Haia crê em punição de Bolsonaro. Justiça tarda, mas não falha. E a Elisa lembra, ó, Brasil, o país das coincidências. Não seria diferente a opinião da ex-juíza Steiner, indicada por Hélio Bicudo a Lula em acordo com o FHC para a Corte de Haia. É o legado da CPI do Lula. E vejam só. Isso aqui também é matéria da Folha de São Paulo. Fiquei muito surpreso. Muito surpreso. Até uma análise, segundo eles, Não discordo, não. Porque eu fiquei muito surpreso. Olha só. STF mandou criar a CPI da pandemia, controlou seus atos e agora terá de julgar fatos criminosos. O STF mandou abrir, controlou e agora vai ter que julgar. Você discorda disso daí? Graças a Deus quem tá falando disso daí é a Folha de São Paulo, Então ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada. Matéria da Folha de São Paulo. Não podemos esquecer como a CPI foi iniciada. Não podemos esquecer. Em uma canetada, uma canetadinha, o Pacheco falou, não, beleza, eu vou abrir. Parece que o Pacheco nem queria, Nem se esforçou para dizer não. E agora, vejam só. Aqui agora que as coisas começam a se conectar ao que aconteceu ontem, junto aí ao Alan dos Santos. Matéria do jornal o Globo. Que foi que eu acho que eu abri o vídeo de ontem falando isso, não foi? Eu falei que o elefante pariu um rato, mas um rato radioativo. Falei ontem que eu não creio que vai ter assim questões jurídicas. Cara, não tenho o que falar. É só narrativa, não para em pé. Mas a CPI, no âmbito dessa investigação em torno das fake news, podem trazer problemas. É um rato radioativo. E aqui já está o jornal o Globo falando, ó, fake news não foram inócuas e contribuíram para o caos na pandemia, diz o presidente da AMB, que é a Associação Médica do Brasil, Associação Médica Brasileira. Não quero que a nossa fala se confunda com posição ideológica, mas não posso colocar venda nos olhos para crimes tão graves. As fake news não foram inócuas, elas efetivamente contribuíram para chegar ao nível caótico que chegamos, afirma aí o César Fernandes. Isso daqui é o comentário do representante da Associação Médica, AMB, Associação Médica do Brasil Brasileira. Não é um comentário só de um médico. Olha a importância de você ter um CNPJ por trás de você. Traz muito mais credibilidade. Muito mais credibilidade para sua fala. Assim também como o relatório da CPI tem muito mais credibilidade do que as matérias da imprensa. Ainda que esse relatório seja baseado em matérias que saíram na imprensa, É uma retroalimentação. Então você vê que a CPI se debruça sobre esse tema, fake news, a imprensa fez o trabalho dela de divulgar os vazamentos e tudo mais, matérias para ajudar na construção da narrativa, inclusive aqueles requerimentos do final de semana que teve a solicitação da quebra do sigilo da Jovem Pan, Brasil Paralelo, Senso Comum e tudo mais. Vocês viam, não? Segundo o que saiu na imprensa, de forma reiterada, as pessoas aqui, aparentemente, no gabinete do ódio, blá, blá, blá. Não, segundo a imprensa diz, eram vários segundo a imprensa. Prova, não tinha nenhuma na hora de quebrar o sigilo. E aí você vê, essa narrativa vai sendo construída. Olha essa manchete. Rede do ódio bolsonarista age para atacar a CPI e desqualificar relatório. Mais uma matéria, para tentar criar aquele alicerce para passar com o trator em cima.
Monitoramento da consultoria AP Exata indicou que no dia da apresentação formal do relatório, as referências negativas ao presidente Jair Bolsonaro chegaram a 77%, o maior patamar dos últimos 15 dias. Os bolsonaristas reagiram e, ao buscar tirar o foco das acusações da CPI, sustentaram que Renan não teria envergadura moral para atribuir crimes a membros do governo. Os ataques também ganharam redes como Facebook, Instagram e Telegram. Sempre o Telegram, né? O grande vilão das eleições. E aí, vejam só, tem mais coisa pra gente falar da CPI, mas eu vou começar a fazer essa transição entre CPI e o Alan. Próxima notícia ainda da CPI. Ontem teve muita gente, mas muita gente, e isso é um absurdo, que achou lindo o que aconteceu. Que achou que o Alan pediu por isso, cavou uma falta e tudo mais, e blá blá blá, isso, aquilo, outro. E na boa, né? Eu não posso concordar com isso, cara. Eu não posso concordar com isso. Não posso concordar. A gente tem vários grupos aí dentro da direita. Vários grupos vem surgindo. E eu fiz questão de pegar um comentário de um cara que nem gosta muito assim de mim. Sei lá, já falou uma coisa de mim no passado e tudo mais. Ele representa um grupo que eu acho até que não estaria no mesmo âmbito da direita que o Alan estaria. Que é o Waze lá no YouTube. Eu sempre acompanho as mais diversas linhas da direita brasileira. E ele fez o seguinte comentário. Não gosto do... A Libana bota gengiva de cavalo. Olha como ele se refere ao Alan dos Santos. Não parece que ele não gosta muito dele, né? E muito menos do seu modus operandi. Mas colocar o cara como criminoso é complicado. Sabe, a CPI vai usar esse cara como elo de tudo. O elo que conecta todas as coisas. Vocês já pararam para perceber que o Alan ele está realmente em tudo? Ele está na CPMI das fake news, inclusive ele depois. Ele está em todos os inquéritos do STF. Ele está na CPI da pandemia. Teve lá o pedido do Barroso contra o Alan, que foi na Justiça Comum, sobre lá o vídeo que ele fez, falou pro Barroso sair do digital. E a gente vai ter que falar sobre isso, porque está nos autos aí do Alexandre de Moraes. Então ele literalmente se conecta a tudo. A tudo, desde o princípio. E vamos continuar aqui na CPI. CPMI das fake news mirará gabinete do ódio apontado por CPI da pandemia. A CPI ela é uma comissão parlamentar de inquérito. Não é uma nota da imprensa, não é um artigo do Felipe Moura Brasil que levou a pessoa a serem perseguidas. Não, ela é um documento formal, uma investigação. Então, a investigação está afirmando que isso aconteceu. Se esse relatório vai ser acatado ou não, e o valor jurídico que ele tem, bom, aí já são outros 500, mas tem um peso muito maior do que a matéria da imprensa. E ainda é um compilado. E aí você vê, trechos do relatório da CPI da pandemia que citam o funcionamento do gabinete do ódio e das redes bolsonaristas de desinformação serão utilizados também pela CPMI das fake news, que vai voltar em breve. A informação foi confirmada na tarde desta quarta pela relatora da comissão mista, a deputada Lídice da Mata. Segundo ela, o grupo que ajudou a espalhar informações falsas sobre a pandemia só pode ser identificado por meio do intercâmbio de informações entre as comissões e também com o inquérito das fake news que tramita no STF. Olha só, é um alimentando o outro. Só assim foi possível identificar. Temos clareza que as informações e evidências contidas neste documento apresentado pela CPI do Lula servirão de apoio para o relatório com as conclusões do trabalho da CPMI das fake news. A imprensa, junto com as informações dos outros inquéritos, CPI, ajudam a formar o relatório da CPI da pandemia, que vai servir de base para alimentar o relatório da CPI das fake news, que já deu informações, assim, que esse relatório já é feito com as informações, olha só. Essa CPI passou informação para essa, que o relatório vai alimentar essa. Tá entendendo? É uma referência circular. Referência circular. E olha só, essa CPMI das fake news, ela vai começar ano que vem. Na melhor das hipóteses, em fevereiro, que é quando sai do recesso. No ano eleitoral. A gente acabou de ver a matéria do Globo mostrando como 2 senadores do Amazonas estão aí querendo modificar o relatório para ter assim, né, ou talvez dar um cascudinho de leve nos seus adversários políticos.
Será que eles vão utilizar a CPMI das fake news também para ganhos políticos? Será que eles podem tentar indiciar alguns deputados da direita para torná-los, quem sabe, ficha suja e inelegíveis para o pleito de 2022? Muita coisa é possível de acontecer. Olha só. A CPI aponta. Vai apontando, vai servindo de apoio. Matéria da Folha de São Paulo. Relatório da CPI oferece um quem é quem do bolsonarismo digital. Pontuando. Ó. Quem é quem para a gente mapear, juntar. E o Alan, aparentemente, é um elo. É um elo que conecta todo mundo. A maioria é acusada de espalhar fake news e, por falta de opção jurídica mais específica, foi enquadrada no artigo 286 do Código Penal, que trata de incitação ao crime. É o caso, por exemplo, de Alan dos Santos, chamado de personagem central na disseminação de fake news em acordo com o Palácio do Planalto. O Alexandre de Moraes, ele não mandou prender qualquer pessoa. Ele mandou prender o personagem central de uma rede de disseminação de mentiras, que, segundo o presidente da Associação Médica Brasileira, cara, tiram vidas. Você começa a ver como a coisa começa a ficar mais parruda, né? A denúncia. Olha a narrativa. O relatório reproduz declarações, vídeos e tweets, sua autoria, negando a gravidade do problema, da pandemia. Inclusive uma célebre dancinha que ele diz que a doença é o papapá. O fato de terem sido citados no relatório pode trazer mais complicações jurídicas a pessoas que já estão na mira do Supremo sob acusações de espalhar fake news e patrocinar atos contrários à democracia. Ser citado no relatório traz mais complicações jurídicas. O Otávio Facuri, que também está nos inquéritos, também foi citado. A Paula Marisa, acho que ela foi citada. Eu acho que a Paula Marisa também está em alguns outros inquéritos. Quantos mais? Os políticos que estão lá, também citados. A Bia Kicis está nos inquéritos, também está no relatório. Um alimentando o outro. E aí vamos olhar os autos. Tá lá, foi petição no caso. Logo no iniciozinho, essa parte aqui de baixo, acho que até tá cortado. Eu que juntei aqui para ficar mais bonitinho, um parágrafo só. Quem pegar o documento original não vai estar assim tudo juntinho, mas eu não tirei nenhuma palavra. Eu só fiz um parágrafo mais bonito. Eu acho que esse parágrafo aqui, ó, mais ou menos aqui assim, que corta. Avisar, né, que para não falar que adulterou nada. Mas enfim, ó. No contexto acima referido, assevera a Polícia Federal que identifica-se a vinculação de Alan dos Santos ao escopo da presente investigação, a exemplo do que se identificou na condução do inquérito 4781, 4828 e da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apurar a difusão de notícias falsas. O Alan foi identificado que está vinculado, porque ó, ele vem aparecendo aqui. Ele está nos dois inquéritos e ainda na CPI. Cara, ele tá aparecendo o tempo todo. Ele não é... Ele não é culpado. Vamos aqui abstrair, fazer uma metáfora. Você é tipo um investigador. Aí você chega na cena do crime. Aí você encontra um cidadão. Aí você vai em outra cena. Você vê o mesmo cara. Aí você vai na outra cena. Também tá o cara. Fala, pô, cara, tu tá em toda a cena? Pô, tu é o quê? Não, eu sou jornalista aqui, freelancer, tô só batendo as fotos. Pô, tá estranho, hein? Todo lugar que eu vou te encontro. Metáforas à parte, vocês estão entendendo essa questão do grande problema das matérias da imprensa, desses relatórios e como eu falando, uma coisa vai alimentando a outra? E tá aqui claro. Tá no inquérito falando, ó, a Polícia Federal identificou por quê? Porque eu tô nos inquéritos, tá nisso aqui, tá naquilo outro. Essas frentes de atuação, elas acabam se auto-justificando umas às outras. Isso é um grande problema. O citado cidadão, a pretexto de atuar como jornalista em um canal divulgado nas redes sociais, reiteradamente reproduz e difunde conteúdos que demonstram aderência voluntária ao mesmo modo de agir da associação especializada, ora investigada, focada nos mesmos objetivos: atacar integrantes das instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro. O Alan também está no TSE, também está no inquérito do TSE. Reforçar o discurso de polarização, gerar animosidade dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito dos poderes da República, além de outros crimes. E aí eu trazer o velho desenhozinho de volta, né? Velho desenhozinho de volta. A Hidra, o mesmo dragão com várias cabeças.
sabe? Ah, aqui, essa cabeça aqui, ó, é a CP da pandemia, aí vem o TSE, 4728, 4781, 4828 e por aí vai. CPM das fake news. Aí, vai botando aí. E forma esse grande dragão. Mas vamos continuar. Uma informação muito importante era isso daqui, ó. A PGR foi contra. PGR foi contra a prisão de Alan dos Santos. A Procuradoria-Geral da República foi contrária à decretação da prisão do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Ao registrar a manifestação da PGR na sua decisão, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, sustentou que, a despeito do que opinou o órgão, o quadro fático que tem se consolidado desde o ano passado, vem se consolidando, diferentes investigações, diferentes citações, olha, e tá todo lugar que eu olho eu vejo Alan dos Santos, tem algo errado, permite concluir pela adequação e proporcionalidade da medida extrema de restrição de liberdade, pois as medidas cautelares anteriormente impostas se demonstraram ineficientes para coibir as práticas criminosas. O que se observa, na verdade, é o crescimento do protagonismo de Alan Lopes dos Santos dentro da organização criminosa investigada com arrecadação de dinheiro e propaganda ampla de ataques ao Estado Democrático de Direito. PGR foi contra. Quem pediu foi a Polícia Federal. E olha essa matéria. Porque quem a gente pode conectar com algumas pessoas que estavam criticando aí, né? Criticando não, desculpa. Estavam elogiando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A Veja, esqueci de colocar aqui a logo, diz o seguinte: Moraes determina que o governo federal bloqueie qualquer repasse a blogueiro. Ó, na boa. Eu estaria fazendo uma aposta, eu não tenho a verdade dos fatos, mas eu acho, e se eu tivesse que apostar, eu acho que o governo não faz nenhum repasse pro Alan dos Santos. Eu acho. Saiu essa matéria. Pensa aquele garoto dinâmico que assiste o MBL. A MBL vai avisar, ó, sabe, o Alan, o STF falou que o governo não pode dar mais nenhum dinheiro pra ele não, viu? Falou que nem a Casa Civil na comunicação pode dar. Será que ele tava recebendo dinheiro? O que você acha que os seguidores do MBL vão achar? Quando ver essa matéria, o que vocês acham que o pessoal da esquerda vai achar? E o que você acha que vai acontecer daqui a 6 meses, quando a narrativa crescer e eles pegarem essa matéria e falar, não, o Alan dos Santos, ele vai chegar nesse inquérito, faz aqui, destruir o Brasil, quebrar as eleições e ainda ele tem suspeitas de receber dinheiro do Ministério das Comunicações e da Casa Civil, porque ele tá lá. E a narrativa vai sendo construída em uma referência circular. Em uma das medidas da decisão em que ordenou a prisão preventiva de Alan dos Santos, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a Casa Civil e o Ministério das Comunicações do governo Bolsonaro fossem oficiados para bloquear qualquer repasse de dinheiro público ao blogueiro bolsonarista e para empresas das quais ele seja sócio. Em outra determinação, decidiu que o Banco Central e o Banco do Brasil deveriam bloquear todas as contas bancárias ao investigado. Bloqueio de bens. E para você ver que isso aqui não é besteira, blá blá blá. Renato Souza, jornalista. Acho que o Renato Souza é do Globo, eu acho que ele é do Globo. Agora, na decisão, quem manda prender Alan dos Santos, Alexandre de Moraes, determina que o Banco Central bloqueie todas as contas dele, que a Casa Civil e o Ministério das Comunicações deixem de fazer pagamentos ao blogueiro e manda comunicar à Embaixada dos Estados Unidos a extradição. Peraí, a Casa Civil e o Ministério das Comunicações fazem algum tipo de pagamento? Que assim, deixa de fazer e fica parecendo que faz. Olha lá, MBL. Casa Civil e Ministério das Comunicações fazendo pagamentos. Que história é essa? Gente, eu posso meio que me gamar. Eu venho tendo uma taxa de acerto muito grande. Muito grande. Às vezes a coisa acontece no dia seguinte. A gente grava o vídeo hoje, amanhã acontece. Eu tô falando, isso aqui vai dar problema. Isso aqui vai continuar crescendo. Vai continuar crescendo. Até porque, falando dinheiro por dinheiro, se lembra lá atrás, quando teve aquela história dos anúncios que foram colocados lá? Você lembra que inclusive virou matéria do Felipe Moura Brasil e na época foi quanto? R$4,81. Cara, acho que eu tenho quase certeza. Eu tenho a pura certeza que foi menos de R$10. Eu tenho a mais pura certeza que foi menos de R$10. Eu não lembro se foi 4 e pouco, 5 e pouco ou 7 e pouco. Foi menos de R$10. R$10.
no mesmo levantamento que o próprio antagonista recebeu muito mais dinheiro do que o Terça Livre. E depois a gente vai devolver o dinheiro que a gente recebeu. É capaz desse pedido aí ter sido baseado nessa matéria do antagonista lá de trás. Ó, manda para de dar dinheiro. Por quê? Porque eu vi no antagonista que ele recebia dinheiro. Quanto dinheiro? Menos de R$10. E a narrativa vai sendo construída. Alan é o elo. É o elo que conecta tudo. Vamos parar no Alan dos Santos? Aí você vê, né? A turminha que deu origem e início aí, né, a toda a perseguição, que é a turminha do MBL, do Luciano Ayan, do Danilo Gentili, sabe? Todo mundo estavam lá ontem celebrando. Deixa eu mostrar aqui primeiro o Diguinho, porque o Gentili dá um RT no Diguinho, né? Gengivão, com sua gangue, nos ameaçou várias vezes. Agiu para pedir cabeças no trabalho, um verdadeiro ditador. Não adianta chamar o STF de ditador se as atitudes do próprio são ditatoriais. Se ele pudesse nos jogar numa solitária em nome dos políticos dele, esteja preso. Vocês realmente acreditam isso, gente? Que o Alan dos Santos ia mandar prender pessoas que discordam dele? Aí vem aqui, ó, o Gentili. Compartilha falando, ó. Eu não tenho dúvidas que se o Gengivão tivesse poder para tal, mandaria prender e torturar quem discordasse dele. Afinal, além de encabeçar campanhas abertamente para nos demitir e censurar, ainda sempre assumiu ser fã do Pinochet, um ditador que jogava críticos do helicóptero. Você tá vendo como o pessoal consegue ser baixo. Hoje, o Alan é pai, tem filhos, com certeza as crianças precisam comer e tudo mais, e o pai deles agora tem a conta bloqueada, todas as contas ligadas a ele. É do bem. Tudo começou com essa gente. Todas as narrativas. Todos os documentos, mas outros não, né? Mas grande parte dos documentos que deram aquele escopo, aquela base para os requerimentos, começou com essa galera aí, ó. Os amiguinhos do Luciano Ayan. Parabéns. Estão regozijando, estão celebrando. Essa gente está celebrando. Categoria tá lá, ó. Fogo no parquinho. Sorrisão, né? De orelha a orelha. Conseguimos. Estamos calando vozes contrárias. Parabéns. E aí você vê aqui, ó. Renan Calheiros. Apoiamos a prisão e a extradição de Alan dos Santos, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. É a primeira prisão de um dos indiciados da CPI. Fake news, como sustentamos no relatório, também tirou a vida de muitos brasileiros. Que cara de pau, viu? É um canalha, como a Elisa diz. O Brasil apoia a sua prisão, tá bom. A justiça da terra pode até falhar, como vem falhando, mas a de Deus, meu amigo, a justiça divina nunca falha, viu? E aí você vê Claudião, Dantas, cheio de botox. Amiguinho, agente político de desinformação não é jornalista. Agora aqui eu quero dar o benefício da dúvida. Na boa, eu não sei se o Claudio Dantas ele tá falando do Alan dos Santos ou se ele tá falando do Maynard. Tô na dúvida. Então, ele puder esclarecer de quem ele tá falando, né? Pô, agente político de desinformação, não sei. E ainda você vê aqui, ó, Augusto de Arruda Botelho. Esse cara aqui, a gente também tem que prestar um pouco mais de atenção. Aí tinha gente é o seguinte, esse cara aí tomou uma sova do Caio Coppola. É mesmo? Tô nem aí. A opinião do Caio Coppola tem um peso de um peido na política. Um peso de um peido a opinião do Caio Coppola. A opinião desse cara tem peso. E em um âmbito que não é na política. No judiciário. O Augusto de Arruda Botelho é o pupilo do Márcio Tomás Bastos. Hoje ele tá uma das pessoas à frente aí do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. O dos principais, como posso falar, não ganho, mas conquistas do IDDD foi a implementação da audiência de custódia. Você acha que um advogado como Augusto de Arruda Botelho, o que ele fala não tem repercussão no meio jurídico? Ou vocês acham que os juristas que veem o que aconteceu ontem não vão levar a sério a opinião do Augusto de Arruda Botelho? Porque eles são direitos, eles são... Você acha que o Brasil todo é bolsonarista, que acompanha as redes sociais, vai estar vendo aqui esse vídeo? Gente, assim, também sem querer ser arrogante nem nada, mas eu creio que sim, nós, porque os vídeos também não são possíveis se não fosse vocês me assistindo, assim, dando aquele apoio. Cara, continua fazendo,
Mas eu sinto assim que nós somos as pessoas mais informadas do que acontece no Brasil. Literalmente. Olha a quantidade de notícia que a gente comenta todo santo dia. A gente traz notícias. Eu não fico fazendo comentário, criticando. Isso aqui é um absurdo. Essa CPI é absurdo. Renan Calheiros, canalha. Vagabundo. Não vou gastar minha saliva pra falar do Renan Calheiros. O pai do dia são comentaristas, comentários ácidos, tirando sacadas. Então tá aqui, ó, notícia. Notícia, informação, fato. Conexão, conecta, análise. E Augusto fala sobre a prisão do Alan dos Santos. Li a decisão e ela é absolutamente legal e bem fundamentada. Ela foi fundamentada, né, com base nos outros inquéritos, no relatório da CPI, CPMI da fake news. Olha o tamanho do monstro que a gente tem que, sabe, que a gente combate no âmbito da política, né? O combate do bem, viu? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E aí vamos voltar. Vamos voltar lá para os autos. Viu um Samuel Pancha, né? O especialista. Especialista em cortar vídeos e dar ares. Uou! Olha o que eu achei. O vídeo de Alan dos Santos ameaçando Barroso, o famoso tira o digital, foi um dos argumentos para o pedido de prisão. Jogue jogos estúpidos, ganhe prêmios estúpidos. Só falou isso daí. Ele traz um recorte. E vejam só. No dia 24 de novembro de 2020, Alan, jornalista, livro e tudo mais, ameaçou o Luiz Roberto Barroso como incitou publicamente a prática da ameaça. E tá lá, ó. Tira o digital, se você tem culhão, tudo mais, blá blá blá. Como se vê a utilização de seu canal nas redes sociais usado como verdadeiro protetivo para a prática de atividades ilícitas, aliado ao fato de ter se ausentado do território nacional durante as investigações, passando a perpetrar suas condutas criminosas dos Estados Unidos da América, tem conferido a Alan dos Santos a verdadeira cláusula, blá 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 blá. Isso com base, coisa. Só o que me deixa assim encafufado com o fato é o seguinte, é que isso daí o Barroso levou à justiça. O Barroso levou essa situação à justiça. E o Alexandre de Moraes usa essa situação como base para pedir prisão e extradição, e a Justiça Comum, matéria da Folha de São Paulo, do dia 24 de agosto de 2021, às 8 horas e 7 minutos da noite, fala que a Justiça rejeita a denúncia contra Alan dos Santos após acusação de ameaça a Barroso. Falas de youtuber, embora grosseiras, não são ameaças sólidas e são protegidas pela liberdade de expressão, afirma a juíza. Em decisão desta terça-feira, segundo parágrafo, a juíza Poliana Kelly Martins Alves, da 12ª Vara Federal de Brasília, afirmou que as declarações do responsável pelo Terça Livre, canal do YouTube, embora grosseiras e reveladoras de um estado de ânimo acirrado, não consubstanciam ameaças sólidas, muito menos traduzem em incitação a práticas de crime contra a suposta vítima. A justiça foi contra, não vejo isso aqui como ameaça, mas serviu como embasamento do pedido de prisão e extradição. Tem aí um certo conflito. Eu acho que essa juíza está errada, né? Porque ele é o Supremo. Se lembra disso aqui que a gente comentou no vídeo de ontem? Eu tô com esse vício, né? De meio que tá acertando com uma certa frequência. E eu falei, ó, isso aqui me preocupa um pouco. Me preocupa um pouco. Eu falei, ó, Trump anuncia planos de lançar nova rede social. Eu falei, ó, pô, por um lado é bom, ele tem várias redes, né? É bom, mas eu fico assim meio preocupado com o que pode surgir aí dessas narrativas. Um dos deputados que já apareceram nos inquéritos é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe. Conhecido aí, príncipe. Ele tava com Trump. Ele tá falando das redes sociais, né? O que vai, é um prato cheio para a imprensa. Por que eu tô trazendo esse print de ontem? Polícia Federal diz que Alan dos Santos se aproximou de invasores do Capitólio. Isso também está lá nos autos. Também está nos autos. A Polícia Federal apontou que o extremista bolsonarista Alan dos Santos possui ligações com empresas diretamente envolvidas na invasão do Capitólio, ocorrida em 6 de janeiro. O ex-presidente Donald Trump, aliado da família Bolsonaro, é acusado de ter insuflado a invasão após ter sido derrotado nas eleições de 2020. Trump que divulgou um vídeo do Alan dos Santos. A investigação da PF cita como prova a participação de Alan no programa que Jonathan Owen Schroyer
mantém na InfoWars, plataforma responsável por espalhar mentiras e teoria da conspiração. Segundo a Polícia Federal, Alan dos Santos usou a participação no programa para reiterar e reverberar, dessa vez em solo americano, a difusão de teorias conspiratórias voltadas a desacreditar sistema eleitoral brasileiro, instituições e ou pessoas. Desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, que está passando por um grande problema, porque nas eleições de 2022 teremos um grande vilão, o Telegram, onde já está sendo conversado que, segundo a imprensa, os filhos de Bolsonaro estariam em um mega complô internacional com Steve Bannon, o brother do Trump, para fazer disparos de mensagem e tudo mais. Você vê como as coisas vão tomando forma. Nada acontece de um dia para a noite. Muito se criticou ontem. Muito criticou o que está acontecendo, é um absurdo, liberdade de expressão e tudo mais. Gente, eu não quero nem entrar nesse âmbito. Já se falou tanto ontem. Sabe, a gente já fala sobre liberdade há tanto tempo. Cara, olha a situação como um todo, como uma peça de um quebra-cabeça. A gente tá com a PL 2630 sendo discutida. Projeto no Congresso prevê medidas que podem bloquear Telegram, aposta de Bolsonaro para 2022. Vocês acham que o que aconteceu ontem vai servir para reforçar e dar mais força para a esquerda brasileira, o relator da proposta do projeto, o Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, avançar, sabe, na luta contra a desinformação e as fake news ou não? Vocês acham que contribuem ou não? Vocês acham que o relatório da CPI da pandemia contribui ou não? Você acha que se ele esperar um tempinho, né? Vamos esperar a CPI das fake news também voltar, ganha mais força ou não? PL 2630, tá aí. É uma PL, não é PEC. PEC precisa de 308 votos. A PL é só a maioria. O texto costurado pelo relator, o deputado Orlando Silva, determina que os provedores deverão nomear representantes legais no Brasil e fornecer informações sobre os mesmos em seus endereços na internet. Não só, né? Para funcionar no Brasil, vai ter que ter sede no Brasil. No vídeo de ontem, eu acho que a gente mostrou, né, a fala do Barroso falando que ele não vê sentido uma empresa operar no Brasil, ter coisas no Brasil e não ter representantes aqui. E tudo vai se conectando. E ainda se conecta mais. Você vê uma coisa assim de... Nessa imagem que você está vendo na foto aí, da Folha de São Paulo, eu sempre tenho cuidado de botar, ó, data, horário, folha, jornalista, tudo. Você está vendo uma coisa demais? Quem ainda não percebeu? Foi escrita pela Patrícia Campos Melo. Pela Patrícia Campos Melo. É o jornalista que tem muito mais voz. E, assim, às vezes o que ela fala acaba servindo de aceno, ó. Cola comigo que vai dar certo. E muita gente acaba encampando a mesma narrativa. Ontem teve uma coisa aí que não sobra você ver, né? Até o pingo nos is. Alexandre de Moraes determina a prisão preventiva do blogueiro. Blogueiro. A Liz até colocou depois o link no Instagram, para quem não tava acreditando. Até no Instagram tava lá. No Instagram, Blogueiro. Alan é blogueiro. Isso porque o Alan foi lá ontem, né? Da versão dele dos fatos. E aí, vejam só. A questão da extradição também é um capítulo à parte. A gente tem que comentar algumas coisas. Que dá pra comentar muita coisa mesmo. Vejam só. O Leonardo Coutinho. Esse sim é um cara que eu miro um dia. Ter a mesma habilidade no trato do jornalismo investigativo desse cara. Ele acompanha a política há muito mais tempo que eu. Então tem uma visão muito mais ampla e conhece e viveu muito mais coisa. E ele fala o seguinte: há uma imprecisão na notícia que diz, ó, Moraes determina a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista e extradição e tudo mais. Diz que o ministro Alexandre de Moraes determinou a inclusão do nome de Alan dos Santos na lista de procurados pela Interpol. Muita gente não sabe, mas existe um abismo entre o pedido e a aceitação. Pedir é uma coisa, aceitar são outros 500. Do jeito que estão contando a história, parece que depende da vontade do ministro do Supremo a inclusão no nome do jornalista na lista de dos procurados internacionais. E não é assim. A Interpol avalia as justificativas do pedido e nem sempre ela aceita. Vejamos o caso do tal Zé Trovão. A carinha dele até hoje não aparece na galeria da Interpol. Não faço ideia do motivo, mas é inegável que até hoje a Interpol não aprovou a inclusão. E se negarem, pode ficar feio para o STF e para o Brasil. Certa vez, contei na Veja como a Interpol
estava criando um mecanismo para evitar que regimes totalitários ampliassem o seu poder para além do alcance real de seus braços para perseguir opositores. Não aceitam qualquer pedido, não. Aí tá lá, ó, com a polícia alheia. Aqui está o link aberto da matéria de 2018. Velha, mas ao que parece ainda útil para os dias atuais. Na semana passada, o ditador Nicolás Maduro pediu para prender um jornalista aqui nos Estados Unidos. Não gosta do trabalho dele. Mandou ofício para a Interpol. Política pura para sua plateia. Outro ditador, o Pablo Evos Pueblo. Eu estou andando se aqui é o seu Evo Morales. Estou andando se é o Evo Morales, esse aqui. Mas enfim, ó, ganhou muitas batidas de porta na cara. A fila de pedidos negados é enorme. Ele tentou alcançar no exílio vários opositores e críticos. A Interpol sempre lhe disse não. Não conheço a fundamentação do pedido de prisão do jornalista. Pela matéria do G1 é meio capenga. O importante é saber o seguinte: quando a bola estiver com a Interpol, a decisão caberá apenas a eles. Ou Santos vai preso, ou estaremos ao lado de Venezuela e Bolívia. A ver. A gente vai estar do lado da Venezuela e da Bolívia. Fizeram pedidos que foram prontamente negados. Vai ficar meio feio. Vai ficar meio feio. E sobre essa situação, sabe o que é o mais importante? É o que eu venho falando nos últimos dias. Como a direita precisa amadurecer assim. E a gente tem vários defeitos. E a gente tem que começar a fazer algumas autocríticas se a gente quer trazer o assunto à tona para a gente conseguir progredir, conseguir melhorar. A gente estava vendo aí a discussão da PEC 5. Meu Deus do céu, é tanto absurdo que eu vi sobre a PEC 5. Ultimamente eu tenho escutado tanto absurdo sobre a Lava Jato. Eu gosto do Adrilles. Meu amigo, foi uma entrevista do Adrilles que o cara me falou que Bolsonaro tem um rabo preso e acabou com a Lava Jato para soltar o Flávio. Você no podcast onde é lá, pro Vilela. Amiguíssimo, guíssimo do Danilo Gentili e do pessoal do MBL. Amiguíssimo, ajuda a criar narrativa. Levou lá o Frota para falar da facada da mentirosa. Então, não, porque Bolsonaro tem um rabo preso. Eu falei, putz, grila, cara. Não, porque o Moro saiu do governo por causa disso, aquilo. Sabe, você vê assim, ó, a direita brasileira. E, cara, eu não vou me colocar contra o Adrilles, até porque, cara, gente, a oposição, deixa o Adrilles de Gadrilles. O Gadrilles é um cara que realmente, a maior parte do tempo, defende o governo. Eu não acho que ele fosse daí de, ele é um cara ruim, ele é um traidor, nem nada. Não, eu acho que ele foi isso aí por falta de informação. Falta de informação. De não entender qual foi a saída de Sérgio Moro. E é o que eu falei pra vocês antes. Eu acho que vocês são uma das pessoas hoje, nós, uma das mais informadas sobre a política brasileira recente, pelo menos desde 2019, pelo menos. Eu tenho certeza que vocês, se eu botar o Adrilles na frente de vocês dão uma aula sobre como foi a história do Moro, quem é Disney Rossetti, quem é Igor Romário, como isso se deu, o papel da Joyce, do Ayan, aquela história que vocês estão cansados, Érica Marena, os problemas do COAF, vocês já lembram. E eu tô trazendo isso daí, esse assunto e a questão da Interpol, porque, olha essa matéria, a gente já comentou em vídeos passados. E aqui é aquela típica coisa que não tem repercussão dentro da direita. Não tem. Porque não pode falar da Lava Jato, senão vai ficar parecendo que a gente é petista, que a gente defende o Lula. Não. Não. Para de ter a mente binária que é tudo ótimo ou é tudo ruim. Ou é bom, é ruim. Não, não é assim. Ou é bom, é ruim. Até uma coisa boa pode ter alguns problemas. Procurador elogia Aras por reexaminar acordo com Tacla Duran na Lava Jato. Quantas vezes já falei? A gente reclama hoje do que está acontecendo no Brasil, nas perseguições hoje que acontece contra a direita, mas, gente, vários problemas no âmbito da justiça acontecem há muito tempo. Sérgio Moro nunca foi um herói, nunca foi um santo. E tá aqui, ó. Olha só, o procurador Celso Treis, o avô do Banestado, foi ele que achou os primeiros documentos, fez lá os grandes volumes com todas as movimentações, que acabou dando em pizza, né? Nas mãos do Sérgio Moro. Elogiou o Aras por reexaminar o acordo de delação do Rodrigo Tacla Duran, que foi um julgamento, inclusive, que o Moro é extremamente criticado. Por quê? Era Duran versus o Zucoloto. O Zucoloto era sócio da Rosângela Moro, já foi no passado, padrinho do casamento do Moro, amigo pessoal, tem até fotos juntos no show do Skank, já advogou pro Moro, num caso lá que o Roberto Bertoldo grampeou o Moro e tudo mais. E aí, o Moro, ele não é, sabe, não teria um conflito de interesse pro Moro nesse julgamento? Óbvio que teria. Mas Moro julgou. Sabe por quê? Porque, por uma coincidência, o Ministério Público
esqueceu de anexar uma certidão. Esqueceu e aí julgou. Uma coisa que meio que ele é parte. Aí o pessoal fala, pô, é juiz, é acusador, é vítima, é tudo no mesmo inquérito. Pô, que história é essa? Sérgio Moro, irmão. Sérgio Moro ensinou, fez escola. De acordo com o artigo, seja pela eventual corrupção, tráfico de influência ou denunciação caluniosa, certo mesmo é que a Lava Jato jamais poderia permanecer inerte ante a narrativa e apontamentos de Duran. O Duran delatou, ou você fala, eu acredito que você falou, eu aceito a sua delação, vamos cair pra dentro, ou, cara, você mentiu, vou oferecer uma denunciação caluniosa. Vocês não podem arquivar. E é por isso que o Aras estava reexaminando. Duran teve vitórias cujo precedente não tem presença na rotina judiciária. A Interpol, reunindo policiais do mundo, reconheceu a suspeição de Moro. O Moro mandou a Interpol atrás do Duran, né? Porque o Duran não pode falar. Inclusive, o Duran fala aí que ele teria dado um dinheiro. Saiu uma matéria no GG ainda época, não, que ele teria dado um dinheiro aí pra uma galera, pra ver se Moro aliviava pro lado dele. É uma história complicada. Complicada. A direita precisa retomar alguns debates. Esse pessoal aí, os lavajatistas, a terceira via, eles roubaram a pauta anticorrupção. Por quê? Porque a direita não consegue discutir esses temas. Tá todo mundo preso. Não pode falar da Lava Jato, senão Lula, aí, rapaz, vai ser chamado de bolso petista, ou petista, ou qualquer coisa que seja. Por quê? Porque não tem argumentos. Ninguém para analisar. E agora tá acontecendo com o Alan. A Interpol negou no passado. Isso foi do ano passado, a gente comentou aqui no canal. E vejam só, isso aqui eu fiquei bem coisa, né? Eu falei, rapaz, quer dizer, né? Pô, talvez algumas pessoas agora entendam. Lá no período antes das manifestações do dia 7, a gente viu o que aconteceu com o Sérgio Reis, a gente viu o que aconteceu com o Zé Trovão e tudo mais. Teve a questão do TSE também, e aí eu gravei um vídeo, e eu não abri um vídeo pra xingar, pra reclamar, pra dar um chilique e tudo mais. Aí vieram falar que eu sou covarde, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, e blá blá blá, e tititi, tudo mais, que eu só tô preocupado com isso daqui, com coisa. Se o Alan for preso, vai ser muito bom, né? Ele vai fazer live todo dia da cadeia, né? O Alan preso. Quando tá preso, aí é ótimo. Gente, não é na gritaria que a gente vence nada. E essa matéria aqui, eu quero mostrar, sabe? Pra quem tava cobrando essa participação assim mais vigorosa, xingar, não, tem que falar isso mesmo, não pode pegar leve, não estamos em momentos de meias palavras. Olha aí, seguidores do Terça Livre, no Telegram, planejam tirar a vida de Alexandre de Moraes. E tem print para provar isso daí. E foi no Telegram. Seguidores do blogueiro Alan dos Santos, que teve sua prisão preventiva decretada, defenderam, tirar a vida do Alexandre de Moraes, autor da decisão, e do Barroso. A denúncia foi feita nas redes sociais pelo youtuber Thiago dos Reis, do canal Plantão Brasil, e já está rodando no Brasil 247. Ao longo do dia, vai sair mais veículos. Segundo Reis, a ameaça ocorreu em conversas no grupo do Terça Livre lá no Telegram. Bora fazer uma vaquinha para contratar um maluco para tirar a vida dos dois, Sugere uma pessoa identificada como Bruno Henrique. Sem minhas palavras, né? Não, gente, aqui acabou, sem diálogo. Não se, como é que o pessoal disse? Não se negocia com bandido, blá blá blá. Parabéns, gente, parabéns. Parabéns ao Breno Henrique. Criou um problema enorme pro Alan dos Santos. Que é um problema enorme. O Alan dos Santos, inclusive, removeu os comentários dele do Telegram. Aí, eu olhei a minha coisa, tirei os comentários lá do Telegram também. Tirei, porque eu não vou esperar o pior acontecer. Hoje, para qualquer pessoa criar uma conta no Telegram de mentirinha e se passar e se fingir de apoiador para criar problema, agora é um estalo de dedos. Para começar a criar narrativa dentro lá no grupo do Telegram, é um estalar de dedos. E o Telegram tá aí, tá com um alvo desse tamanho aqui nas costas. O Telegram tem um alvo desse tamanho, já tá claro. Então parabéns aí para Bruno Henrique. Parabéns aí pelas suas brincadeiras. Sensacional. Aí, bora fazer uma vaquinha para contratar um maluco para tirar a vida do Alexandre Barroso. Quem topa? Parabéns aí
Essa galera aí, né, que bota pra descer. Os super conservadores do Brasil, cara. Eu não acredito, sabe? É umas coisas que acontecem que eu me pergunto o que é que o pessoal ganha com isso. Aí você vê aqui, ó, no mesmo âmbito. Grupo ataca a sede da revista Isto É após a edição crítica a Bolsonaro. As pessoas não entendem que para a imprensa é só uma crítica. Para a imprensa, o que está na revista Isto É não é crime. E se você ir lá, você colar cartaz e você pichar, você vai ser tratado como um criminoso, porque isso também é crime. Um crime não pode ser contraposto com outro crime, né? Menos com menos não dá mais, só na matemática. Menos com menos só dá mais na matemática. A sede da Editora 3, responsável pela publicação da Isto É, foi alvo de ataques criminosos na noite desta quarta, 20 dias após a publicação. E aqui não dá nem para saber se foi a direita, né? Às vezes pode ser alguém na esquerda que fez de propósito só para a culpa cair na gente. Só vai saber quando prender aí os meliantes. Espero que a polícia identifique quem foi que fez, pra gente realmente ver se foi apoiador do governo ou não. Vamos esperar para ver. Segundo a empresa, ativistas políticos colaram cartazes e picharam os muros do local, causando danos ao patrimônio físico e insultando diretores do grupo de mídia. Aí vem, ó, a NJ, a ABERT, a NER, todas para se solidarizar. E essas 3 associações, elas assinaram uma carta em apoio à PL 2630. Não só essas 3, mas várias outras. Várias associações de rádio e TV ao redor do Brasil. Aí vai lá à direita com a pistola d'água. Pi, pi, pi. Ih, rapaz, eu joguei água aqui nas suas calças. Parecendo que você fez xixi nas calças. É mesmo? Toma um tapa. Pá! Aí cai no chão. As entidades condenam os atos de desonra aos editores e diretores da publicação que vieram a partir de manifestações extremistas. Aí tá lá, ó, colando vandalismo no prédio alheio. Vai colocar na conta da direita. Se foi ou não, agora a gente vai ter que ver se a polícia vai achar os investigados, né? Espero que a Isto É também queira encontrar, né? Espero que eles disponibilizem câmeras, vídeos e tudo mais pra gente ver, tentar identificar. Vai ser muito interessante. Pra ter certeza que realmente foi algum apoiador do governo. E aí, gente, eu vi ontem umas frases que, olhando tudo que vem acontecendo no Brasil, eu me questiono. O Thor fala o seguinte, ó. Conservadorismo é uma palavra que eu não suporto mais. E às vezes, assim, tem hora que dá meio no saco, que tudo agora é conservadorismo, né? Ah, não sei quem é conservador, não é. Mas, na boa, eu vou me definir só como cristão. Sou cristão, sabe? Ou direita. Porque direita é meio mais amplo. Direita. É cada um puxando pra si o que é ser conservador, o que não é, que tá, sabe, os super conservadores estão demais. Eu não sou igual a super conservador, eu não tenho tanta capacidade. O Thor fala o seguinte, ó, a direita conservadora, ele tá na verdade falando aqui dos super conservadores, reclamando do aumento de assistencialismo pelo governo Bolsonaro. Só esquecem que existe uma pandemia e muita gente se ferrou. Se não fosse isso, não teríamos Vale Gás e outros auxílios. Para o templário de Twitter, ninguém passa necessidade. Muita gente cobra também, né, de Bolsonaro, participação, o que está acontecendo, cadê o acordo, recuou e tudo mais. Na mesma entrevista que o Adrilles fala coisas da Lava Jato porque ele não acompanhou, não se interessou, mas eu tenho certeza que se contar para o Adrilles ele vai ouvir. Que se eu tivesse contado dele, com certeza ele ia entrar e falar, pô, Adrilles, você tá comendo bola, irmão, olha isso aqui, ó. Eu tenho certeza que ele ia se interessar demais para saber o que realmente rolou na sede do Sérgio Moro. Mas ele também falou o seguinte, o pessoal às vezes não entende que a questão, às vezes, de tudo que vem rolando no Brasil, tudo que Bolsonaro vem fazendo, é como se fosse assim, um pedido de desculpas virtuoso. Não porque ele não queira brigar, mas pelos problemas que o país vive, pelas coisas que a gente precisa enfrentar. Às vezes, as pessoas que estão na rede social por muito tempo, às vezes, pô, sei lá, jovens, vida boa, classe média, não sabe o trabalho que algumas pessoas têm, sabe? Para colocar um prato de comida na mesa de algumas pessoas. Eu não sou aquele que vou ficar apontando o dedo e falar você pode, você não pode criticar. Eu acho que todos têm o direito de criticar. Eu acho que todos têm o direito de criticar. Acho mesmo. Eu comentei isso desde o dia 7, do dia seguinte, dia 8, a partir do dia 8 eu comecei a comentar sobre isso. Quando o Bolsonaro soltou a carta, eu falei isso também, cara. Eu falei assim, eu acho que as pessoas também têm o direito de criticar por tudo que Bolsonaro foi falando. É inegável também que Bolsonaro inflou muita gente. Inegável. Mas, assim, não sei se é porque eu sou engenheiro, mas na verdade eu sei que eu sempre pensei assim desde criança. Eu sou um pouco pragmático. Eu consigo olhar o cenário e ver tudo o que o governo veio fazendo desde o 1º de fevereiro de 2019. E mais do que isso, eu sei ver que é Bolsonaro, irmão. Para mim, isso assim, eu sei que não é os argumentos, mas para mim é muito claro.
Muito claro, muito claro. E eu ainda queria comentar aqui uma coisa, porque envolve e aconteceu. Eu não costumo trazer treta do Twitter aqui nem nada, mas essa daqui eu acho que tem como somar. Tem como somar. Você lembra que a gente comentou sobre a questão do Sérgio Camargo? Ele perdeu algumas prerrogativas pelo posicionamento dele nas redes sociais. Eu discordo do que está acontecendo com ele. Não acho que é assim. Só que a gente já sabe que o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Aí vem o Brasil 247, ó. Justiça rejeita recurso e mantém Camargo afastado da gestão de funcionários da Fundação Palmares. Rejeitou, ele apelou, recorreu, perdeu. Sérgio Camargo dobra a aposta e desrespeita a decisão que proíbe postagens intimidatórias. Lá vai a imprensa de novo. Criar mais a narrativa para a justiça, ó, vir descendo a voadora. Aí tá lá, ó, truco. Entre segunda e terça, no caso entre dia 11 e dia 19, Camargo fez ao menos 15 posts no Twitter, nos quais menciona e critica a decisão judicial e ataca ex-funcionários sem citar nomes. Aberração jurídica, a Palmares foi submetida para ser anulada, removida, derrubada. Escreveu: a Justiça do Trabalho está monitorando o meu Twitter. Que recado vocês acham que eu devo dar a eles? Nenhum, cara. Fica de boa. Fica de boa. Toca lá a Fundação Palmares. Sabe, não vai ser o Twitter que vai mudar. O cara tá na frente da Fundação Palmares. Seja o presidente da Fundação Palmares, seja o diretor, sabe? Você não precisa ser um jornalista, um criador de opinião. Ele ainda insinuou que não cumprirá a decisão da justiça, dizendo que não reconhecerá como legítima nomeação sem a sua assinatura. A usurpação de prerrogativa do cargo cria um grave precedente na administração pública federal e precisa ser revertida. É uma anomalia, escreveu ele. Eu nem acho que ele falou que não vai reconhecer, né? A imprensa que tá falando que ele insinuou. Mas, óbvio, a imprensa quer que ele apanhe de novo. E eu não quero que ele apanhe, eu quero que ele toque a Fundação Palmares. E aí, em vídeo, eu tinha criticado também um posicionamento do Marcos Petrucelli, que deu risada da justiça, falou kkk, não muda nada, eu só vou fazer o que o Sérgio quiser e tudo mais. Eu falei nesse vídeo, mostrei que ele compartilhou uma mentira da Suzane von Richthofen, que também não ajuda em nada, em nada. Aí sabe o que aconteceu? Aí, por isso que eu quero trazer aqui, porque acho que nesse momento, olhando o que está acontecendo ali com a Ala, é uma boa reflexão. Do nada, eu tô no Twitter, aí o cara vem isso aqui, ó, deixei de seguir o bunda mole do Kim Paim. Tenho meus motivos. Foi porque eu critiquei ele. Aí eu falo, ó, depois que o Sérgio Camargo sofreu uma derrota na justiça, você vai, desafia a justiça, compartilha uma mentira e tu quer que eu te elogie por isso? Como eu trouxe esse caso em vídeo, você tá aí reclamando. Depois reclama quando a imprensa persegue. Devia agradecer o toque, cara. E eu trouxe a matéria do Globo, porque eu fiquei quieto. Isso aconteceu acho que dia 11. E aí eu só trouxe em vídeo no dia 13, porque saiu uma matéria do Lauro Jardim já mostrando, ó, tá compartilhando mentiras e desafiando a justiça. Aí eu falo isso, aí o cara manda eu tomar no F. Aquela palavra que começa com F, só que em inglês, ó. Tá vendo como são as coisas, bicho? Aí depois, o povo nas redes sociais foi lá e falou, ó, ok, meus amigos, confesso que exagerei, peço desculpas e retiro o ofensivo, mas vou seguir o Kim Paim. Não precisa do conselho dele. Tá bom, mano, não precisa, mas me ofender, aceito desculpas e tudo. E sabe por que eu fico chateado? Aí vem lá no Twitter, eita, já tô acompanhando. E o que foi que fez? Ai, Kim, você tá sempre envolvido em tretas. Você tá sempre envolvido em tretas. Não. É porque isso aqui depois vai cair pancada na justiça, vai apanhar na justiça, vão depositar em paralelo no Mário Frias, que é o secretário de Cultura, jogam no Gilson, é ministro do Turismo, é capaz, mas com certeza vai resvalar em Bolsonaro aí, ó. Porque é funcionário do governo. É mais problema, cara, não ajuda. Eu não tô aqui pra atrapalhar, eu não tô aqui pra ganhar o like, porque eu tô criticando, mostrando. Não, estamos mostrando a situação certa. Aí chega lá, não vou seguir o bunda mole. Aí vem um monte de gente, isso mesmo, esse cara, isso, aquilo, outro, tô acompanhando. E o que foi que ele fez? É porque ele é verificado, né? Verificado, funcionário do governo, então ele sabe mais do que eu também. Complicado. E pra gente encerrar o vídeo, vai passar só um pouquinho de uma hora. Aquele momento, né, que posso falar, pô, acertamos mais uma. Eu trouxe esse print aqui no vídeo de ontem, falando do Monark, né, do Flow Podcast. E aí, vamos banir a mentira na internet, vamos, tá, já sei como, vamos criar o Tribunal da Verdade, pega os bilionários, blá blá blá, vem aí, né, como defender a verdade. Eu falei,
Tu finge defender a verdade e trabalha junto com todo o menino aí do MBL, Ayan e tudo mais. Eu falo muito de podcast. Aí eu fui o tempo que eu boto no Twitter, vem, lá vem você falando do podcast. Lá vem você na curiosidade. Eu nem saberia quem são esses caras se não fosse você dando palco pra eles. É mesmo? Tá bom. Ontem, no Twitter, no Trending Topics, e a gente termina aqui, sabe o que tá no Trending Topics? Monark. Sabe por que ele tá no Trending Topics? Aqui é o próprio texto do Twitter, ó. As pessoas estão discutindo liberdade de expressão na internet após comentário feito pelo apresentador do podcast do Flow. A narrativa... Cara, se a direita perder a narrativa da liberdade de expressão pro Monark, eu vou ficar, cara... Eu vou arrancar meus cabelos de pinça. Um a um, sabe? Pra passar muita raiva. Mas a narrativa que a gente vai perder, pessoal... Vocês entendem que esses podcasts, eles têm um poder de criação de narrativas e uma penetração na sociedade muito maior do que algumas pessoas acham? Tá aí. O Monark. E tá aí o Twitter brasileiro avisando, ó, as pessoas estão por causa do Monark. Todo santo dia tem algum vídeo de alguém da direita, postagem no Twitter, Instagram, qualquer rede social falando em liberdade de expressão, textos bons, trazendo textos de grandes autores. Agora é o Monark. Se a direita não vir tentar corrigir algumas arestas, alguns pontos e tudo mais, fazer algumas autocríticas, gente, é capaz de 2022, eu acho que o Bolsonaro se elege, mas eu acho que é capaz da direita ter menos deputados do que a gente já tem hoje, ainda menos, assim, menos senadores, acho muito difícil. A gente basicamente só tem um. A gente não vai conseguir reverter esse jogo, que eu acho que é o que a gente mais quer, né? Por hoje é isso. Dá aquela curtida, aquela compartilhada. Se você gosta do meu trabalho, considere me financiar. Se torne membro do canal, ou então pelo Patreon também, o link tá sempre aqui na descrição. Se inscreva nas minhas redes, vocês estão entendendo aí porque eu desativei o comentário lá do Telegram. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!